E aí, beleza? Miguel Rodrigues aqui, e nesse vídeo eu vou falar da planilha de acidentes, taxa de gravidade e taxa de frequência. E essa aqui é a pirâmide Heinrich, pirâmide de acidentes. Ela faz parte também dessa planilha, eu vou estar falando aqui desse painel no final. E essa planilha é dividida aqui em 3 etapas. Então, a etapa do lançamento, relatório, que são os dois relatórios aqui, o relatório de Heinrich e o relatório SST, e o dashboard aqui da planilha, onde que eu tenho lá as informações relacionadas à taxa de frequência, taxa de gravidade e outras relações. E aqui eu tenho uma aba de configurações também. Beleza, vamos começar falando aqui. Vamos começar falando da aba de configurações. Então essa aqui é a configuração da Rabel. Rabel, se você não sabe, é essa parte aqui de cima da planilha, onde fica aqui as guias superiores. E ela tem aqui a opção de menu edição e modo normal. No modo normal, eu vou clicar aqui, perceba que aqui tudo altera para falso. E depois eu venho aqui e clico em atualizar a Rabel. Percebam aqui em cima, ó, que todas as guias superiores elas saem, fazendo com que eu consiga navegar na planilha somente apertando aqui esses botões. Já no modo edição, aqui tudo muda para verdadeiro, e eu clico aqui em atualizar a Rabel. Percebam que aqui em cima, ó, todas as guias superiores da planilha elas aparecem normalmente para que eu faça edições na planilha, tá bom? Então essa planilha, o menu dela é nessa parte aqui superior, na Rabel, e é por aqui que a gente navega na planilha. Pode navegar aqui por baixo? Pode sim, não tem problema nenhum. Só puxar aqui esses 3 pontinhos que aí você navega por baixo também, tá bom? Vou colocar aqui no modo normal, vou atualizar a Rabel e aí nós vamos fazer a navegação da planilha pela parte do menu. Ok, então vamos falar aqui do lançamento da planilha. Aqui nós temos as informações para ser lançadas o mês. Então eu coloco o mês aqui em forma de data. E aí ele me aparece o mês aqui. O ano, que é preenchido automaticamente. Total de empregados no período. Total de horas trabalhadas nesse mês. Então, para saber aqui, ó, homens, hora, exposição ao risco, HHER, que é a questão aqui do total de horas trabalhadas no mês. Então, eu vou colocar esse valor aqui em número inteiro. Acidentes com afastamento, acidentes sem afastamento, total de acidentes, que é a soma aqui de um com o outro. Lembrando que todas as informações que estão em cinza nessa planilha aqui são informações que contêm fórmulas. Tá bom? Então você vai preencher somente a parte de branco. Dias perdidos por acidente. Então eu vou somar lá os dias perdidos das pessoas que sofreram acidente. Vou colocar aqui uma quantidade total de dias perdidos. Dias debitados por acidente. Então, segundo NBR 14.280. Então eu coloco aqui o valor em número inteiro. E aqui eu já tenho os valores em cinza. Total de dias perdidos no mês, taxa de frequência, e aqui do lado tem o cálculo que eu utilizei para achar a taxa de frequência, que é a fórmula. Taxa de gravidade, mesma coisa. Índice relativo de acidentes. Depois, para preencher aqui a pirâmide de Heinrich. Então essas informações aqui estão ligadas à pirâmide de Heinrich. Para preencher, então, fatalidade, acidente com afastamento menor que 15 dias, maior que 15 dias, acidentes sem afastamento, 0 dias, cuidados médicos, incidentes ou quase acidentes, danos materiais, incidentes, desvio, comportamento inseguro. E aqui os valores projetados, ou seja, que seriam o planejado versus o realizado. Então, tem aqui acidentes projetado aqui de fatalidade, projetado com afastamento, projetado sem afastamento, projetado aqui incidentes e os projetados aqui de desvios. Depois eu tenho a quantidade de acidentes internos e a quantidade de acidentes externos. Isso aqui é opcional. Beleza? Então, preenchido aqui os lançamentos, nós vamos aqui para o dashboard da planilha. E aqui no dashboard
eu tenho diversas informações relevantes, como quantidade total de acidentes, quantidade total de dias perdidos, total de horas mês trabalhado, taxa de frequência, taxa de gravidade, taxa de afastamento e a taxa de frequência sem afastamento. Aqui taxa de frequência com afastamento, aqui a taxa de frequência sem afastamento. Depois, eu tenho aqui um gráfico mensal de taxa de frequência, um gráfico mensal de taxa de gravidade e um gráfico mensal de índice relativo de acidentes. Tipos de acidentes eu tenho aqui também, então eu tenho acidentes com afastamento e sem afastamento, dias perdidos por acidente, então eu tenho aqui quantidade de dias perdidos por acidente ao longo do ano, e quantidade de quantidade total de acidentes. Então eu tenho aqui a quantidade total de acidentes nos meses aí, dessa relação aqui minha. Então eu tenho o filtrei aqui para o ano de 2024, tenho o filtro aqui dos meses, então cliquei no mês aqui, todas as informações aqui elas se adequam a esse mês que eu cliquei, tiro o filtro aqui, as informações voltam aos valores gerais, valores totais. Tem aqui também a quantidade de acidentes com afastamento e acidentes sem afastamento também. Reduzindo aqui, eu vou dar uma olhada aqui no relatório. Então aqui no relatório eu tenho os indicadores de SST, quantidade total de acidentes, acumulado do mês, acumulado do ano, interno, externo, a taxa de frequência do mês, do ano, a taxa de gravidade do mês, a taxa de gravidade acumulada, indicadores, classificação do acidente, então fatal, severo, grave, moderado, leve, incidente, dias perdidos no mês e dias perdidos acumulados aqui no ano. Último dia sem afastamento, então esses valores aqui eu coloco em branco, né, que é o turno, último dia do acidente com afastamento, e esse valor aqui em cinza, dias sem acidentes com afastamento, eu consigo colocar aqui com a fórmula. Beleza, e para fechar aqui a pirâmide de Engel, cliquei aqui em Full Screen. Então eu tenho aqui todas as informações do relatório que foi comentado lá atrás, aqui embaixo, dividido. Mudou lá, altera aqui automaticamente. Tenho aqui a pirâmide. Então essa pirâmide ela pega aqui do início aqui, fatalidade com acidente com morte, acidentes com afastamento, acidentes sem afastamento, incidente quase acidente e desvios. E aqui eu tenho todos, né, que são todos os meses aqui, ó. Se eu filtrar um mês aqui, eu consigo pegar as informações somente desse mês. E aqui eu tenho os valores acumulados. Então aqui tem um valor referente ao mês, aqui o valor acumulado e aqui que foi projetado ali naquele mês. Então tirei aqui, tem o que foi projetado no ano, tem o valor acumulado no ano e tem todas as informações aqui do ano, porque não tem nenhum filtro aqui relacionado. Tranquilo? Então essa aqui é a planilha de taxa de frequência e de taxa de gravidade aí na área de segurança do trabalho, com a pirâmide de Engel aqui na segurança do trabalho, beleza? Se ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo, deixa aí nos comentários, eu respondo todos os comentários. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo aqui para o nosso canal, pode estar deixando aí nos comentários também, que eu leio todos os comentários. Beleza? Valeu, obrigado e fui!